Hoje você vai dar mais um passo no seu crescimento espiritual, compreendendo como se discerne o testemunho interior. Olá, amados, eu sou o Fernando Alencar e estou aqui para ler com você mais um capítulo do livro Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus, um livro maravilhoso escrito pelo pastor Kenneth Hagin, que o ensinará a desenvolver o seu espírito. Eu acredito que você, como eu, gostaria de ver toda a internet tomada pela palavra de Deus. Este é um dos canais que Deus tem levantado nestes dias, e eu conto com a sua ajuda. Se ainda não se inscreveu, por favor, faça isso agora. Quando você se inscreve neste canal, você o está fortalecendo. E por conta deste gesto muito simples e que não lhe custa nada, outras pessoas também serão abençoadas, assim como você. Inscreva-se e clique no sininho para que você seja avisado quando os próximos capítulos forem publicados. Aproveita que você vai se inscrever e dá uma curtida. E não esqueça de compartilhar este capítulo com aquelas pessoas que você ama e que você gostaria de ver abençoadas por esta palavra. Capítulo 17. Os sentidos, a voz do corpo. O próprio Espírito testifica com nosso espírito. Romanos 8,16. Por demais, frequentemente, as pessoas pensam que o testemunho acerca do qual este versículo fala é uma coisa física. Não é. É uma coisa espiritual. É o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito. Ele não testifica com o nosso corpo. Você não deve julgar pelo sentido físico. Confundimos as coisas por nossa maneira de falar. Dizemos, sinto a presença de Deus, mas não a sentimos. Temos um pressentimento espiritual da sua presença. Use a palavra sentido de forma sábia. Deixe a falsa impressão de que se trata de um sentido físico. Não misture a parte física com o assunto. O sentido é a voz do corpo. A razão é a voz da alma ou da mente. A consciência é a voz do espírito. Dirigir-se pelos sentimentos é entrar em problemas. É por isso que tantos cristãos ficam para cima e para baixo. Chame-os de cristãos ioiô. Estão por dentro e depois por fora. Não andam pela fé. Não andam segundo o Espírito. Quando se sentem bem, dizem, glória a Deus, estou salvo, aleluia, estou cheio do Espírito Santo, tudo está bem. Então, quando não se sentem nada bem, ficam com cara feia e dizem, perdi tudo, não me sinto como antes, acho que devo estar desviado. Ouço as pessoas, Deus abençoe o coração delas, que falam a respeito de estar no vale e depois de estar na montanha, para então voltarem ao vale. Eu nunca fui para o vale. Faz 45 anos que sou salvo e nunca fui para lugar algum, senão para o cume das montanhas. Não é necessário descer o vale. Falam a respeito das experiências no vale. Eu nunca tive experiência alguma no vale. Oh sim, tem havido provas e provações, mas eu fiquei no cume da montanha gritando a vitória o tempo todo, vivendo acima dos problemas. Certa mulher que tínhamos pastoreado em anos idos veio a uma reunião onde estávamos e contou-nos a respeito da sua filha de 39 anos de idade. Estavam para operá-la quando descobriram que ela tinha um tumor. Além disto, descobriram mediante testes hospitalares que ela era diabética. Estava procurando obter o controle sobre a condição diabética quando ela entrou em coma. 3 médicos disseram que ela nunca voltaria a ganhar a consciência e morreria. Esta mãe disse, querem pôr as mãos neste lencinho? Fiz assim e oramos. Depois, aquela mãe embarcou no ônibus e viajou quase 500 quilômetros para o hospital onde a sua filha jazia inconsciente. Colocou a mão dentro do balão de oxigênio e deitou o lencinho no peito da filha. No momento em que tocou nela, reviveu. Foi curada, renasceu, ficou cheia do Espírito Santo e começou a falar em línguas, tudo numa só aplicação do lencinho. As enfermeiras ficaram emocionadas e chamaram o médico. O médico disse, é maravilhoso que ela tenha recuperado a consciência, mas ela deve permanecer quieta. Deu-lhe uma injeção para aquietá-la, mas nunca chegou a ser eficaz. Ela simplesmente continuava a falar em línguas e a exclamar, estou curada, estou curada, estou curada. No dia seguinte começaram a fazer os testes. O sangue dela era perfeito, já não continha açúcar. Depois não conseguiram achar o tumor, desaparecera. Depois de alguns dias deram-lhe alta. Algum tempo mais tarde ela contou para minha esposa e para mim o que o médico dissera. Não vamos cobrar nada. Não fizemos coisa alguma. Um poder superior a nós fez tudo.
3 anos mais tarde, quando ela tinha 42 anos de idade, a irmã dela a trouxe para nossa porta às 2 horas da madrugada. Estava com outro tumor. Pensei que viera para ser curada. Disse, portanto, você pode ser curada de novo. Simplesmente imporemos as mãos em você. Ela disse com lágrimas, irmão Reagan, não me importo realmente se vou ser curada ou não. Realmente, se eu pudesse apenas voltar para a posição que tinha diante de Deus antes, preferiria morrer e passar para o céu. Assim tomei por certo de que ela estava desviada. Parecia tão triste que fiquei com convicção de que ela deveria ter cometido algum pecado terrível. Disse-lhe, portanto, o Senhor a perdoará. E fui passando por aquilo que a Bíblia diz a respeito. Disse então, todos nós vamos ajoelhar-nos aqui ao lado do sofá. Minha esposa e a irmã daquela mulher estavam ali também. Eu me ajoelharei ao seu lado. Veja, você não precisa confessar a mim, mas conte ao Senhor e Ele a perdoará. Ela olhou para mim e disse, irmão Reagan, examinei o meu coração e pelo que eu saiba não fiz nada de errado. Fiquei nervoso. Tinha me deitado tarde. Todas as noites estava indo a uma boa distância de carro para realizar reuniões. E bem no meio de um sono sadio, de alta madrugada, vieram estas batidas à porta que nos despertaram. Imagino que falei asperamente. Sei que adotei semelhante tom de voz. Eu disse, levante-se do chão. Sente-se ali naquele sofá. Se você não fez coisa alguma de errado, o que mesmo a leva a pensar que tem que voltar para Deus? Ora, disse ela, não sinto que cheguei a Ele. Disse eu, o que é que o sentimento tem que ver com o caso? Se eu fosse depender dos meus sentidos, teria que anunciar metade das vezes que me levanto para pregar que devo estar desviado. Ela olhou para mim. Quer dizer que os pregadores são assim também? Disse eu, sim, nós somos tão humanos como qualquer pessoa. E na realidade, se eu dependesse dos sentimentos agora mesmo, estaria pedindo que você orasse por mim. Não sinto coisa alguma, não tenho sentido nada desde que você chegou aqui. Ela disse, o que faz então? Como ora até ter a resposta? Gostaria de compartilhar um versículo especial com você. Ele está em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11, e diz assim, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Neste versículo, Paulo fala sobre como é justo aos olhos de Deus que, sendo nós abençoados com as verdades eternas, venhamos a contribuir financeiramente com aqueles que nos abençoam. E é com base nesta palavra que eu venho solicitar a você que contribua financeiramente com este canal. O nosso Pix é 859-9959-5787. Esta chave Pix é também o meu celular de contato e o meu WhatsApp pessoal. Ela disse, o que faz então? Como ora até ter a resposta? Eu disse, não oro até ter a resposta. Já estou com a resposta. O cristão deve andar sempre com a resposta. Deve estar com a resposta, em comunhão com Deus todos os dias, todos os minutos, todas as horas. Ela disse, o que o Senhor faz então? Ora, disse eu, fique sentado ali e me observe. Vou fechar os meus olhos para orar, mas você conserve abertos os seus. Então orei. Querido Senhor, estou tão contente que sou um filho de Deus. Estou tão contente que estou salvo. Estou tão contente porque nasci de novo. Não sinto coisa alguma, mas isto não vem ao caso. Meu homem interior é um novo homem. Meu homem interior é uma nova criatura em Cristo. Quero agradecer-te porque não somente nasci de novo, mas porque estou cheio do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus, o Espírito Santo, residem em mim. Quero agradecer-te por isto. Aleluia. Não senti coisa alguma, mas falei estas coisas da mesma forma. Então, quando confessei que no meu espírito ele estava ali o tempo todo, algo começou a borbulhar dentro de mim. Era um movimento e uma manifestação do Espírito de Deus. Ainda não senti coisa alguma, mas no meu espírito tive pressentimento daquele borbulhar. Subiu até a minha garganta. Comecei a rir. Existe a risada do espírito. Comecei a falar em línguas. Esta senhora disse, mudou-se a expressão do seu rosto simplesmente iluminou-se. Eu disse, aquilo estava lá o tempo todo. Paulo mandou Timóteo despertar o dom que estava nele. Eu simplesmente despertei aquilo que eu tinha em mim o tempo todo. Ela disse, posso fazer assim também? Disse eu, sim, pode. Assim ela fez. Despertou aquilo que estava dentro dela o tempo todo. Nem sequer me lembro se orei a respeito do tumor.
A última notícia que recebi da parte dela foi que o tumor desaparecera. Baseie a sua fé na palavra, não nos seus sentimentos. Romanos 8,16 não diz que o Espírito dá testemunho com o nosso corpo ou com os nossos sentimentos. Smith Wigglesworth, o grande apóstolo da fé da Inglaterra, disse: "Não me impressiono com aquilo que sinto, não me impressiono com aquilo que vejo, impressiono-me apenas com aquilo que creio. Não posso compreender Deus mediante os meus sentimentos. Compreendo Deus mediante aquilo que a palavra diz a respeito dele. Compreendo o Senhor Jesus Cristo por aquilo que a palavra diz a respeito dele. Ele é tudo quanto a palavra diz que ele é." Você não pode compreender a si mesmo mediante os sentimentos. Entenda que você é um cristão nascido de novo e cheio do Espírito Santo através daquilo que a palavra de Deus diz. E quando você ler aquilo que a palavra diz ao seu respeito, logo, quer você sinta assim, quer não, diga: "Sim, assim sou eu. Tenho isto. A palavra diz que tenho isto. Posso fazer aquilo que a palavra diz que eu posso. Sou aquilo que a palavra diz que sou." Então você começará a desenvolver-se espiritualmente. E é com o seu espírito que o Espírito Santo testifica. A partir de hoje, não diga: "Eu sinto no meu espírito que Deus deseja que eu faça isto." Em vez de usar a palavra sinto, você pode usar a palavra sei. Eu sei no meu interior. Eu sei no meu espírito que Deus deseja que eu faça assim. Tenho consciência no meu espírito que esta é a vontade de Deus. Isso porque o sentimento é uma linguagem do corpo e o espírito não dá testemunho em seu corpo. É possível que algumas vezes, quando você é guiado pelo Espírito Santo, o seu corpo possa sentir o reverberar da ação de Deus. No entanto, isso nem sempre acontece. E mesmo quando acontece, não é ele que está discernindo. Imagine se você estiver no meio de um abalo sísmico, um tremor de terra. Foi você que causou o tremor ou você sentiu o tremor que foi causado por alguma outra coisa? Assim, não é o seu corpo que lhe dá a direção que ele recebeu do Espírito. Pelo contrário, ele apenas sente algumas vezes e, na maioria das vezes, ele não consegue sentir aquilo que Deus está fazendo. Na verdade, o nosso espírito é que recebe o testemunho do Espírito Santo. E na medida em que nós estamos afinados com o nosso espírito, é que a nossa mente ou o nosso corpo poderão ou não experimentar os seus reflexos. Senhor Deus, nosso Pai, quanto mais nós aprendemos a ouvir o Teu Espírito e a andar na Tua vontade, mais nos alegramos, porque descobrimos que é maravilhoso andar no Espírito. Obrigado, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.